O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Um pouquinho da palavra do nosso Deus para você, para mim, para todos nós. Esse exemplo que Jesus fala para explicar o que é o reino e como é o reino, tem uma explicação bonita também, tem um pouquinho histórica, teológica, que ele quis também dizer isso, porque Cristo é o Espírito Santo que fala, então fala para várias vertentes da nossa história, da nossa vida. Ele também dizia, significando, quando ele fala da semente de mostarda, que ela é pequenininha, é uma semente pequenininha, que quando ele faz uma metáfora, né? Ele fala assim, como um homem que pega essa sementinha, joga no jardim, ela cresce, fica enorme, e aí os pássaros vêm se acomodar na sombra dela. O que Cristo está dizendo? Está falando dele, que quando ele melhor dizendo, quando ele der o Espírito Santo a mim e você, ok? Nós vamos atrair, mas não é nós, no sentido eu, Marcos, Roberto, não, é Cristo no Marcos Roberto, vai atrair pessoas espalhadas pelo mundo. Na verdade, Cristo estava dizendo para os seus discípulos uma outra explicação. Lembra das vertentes que o Espírito Santo explica para muitas? São muitas vertentes. Ele estava dizendo o seguinte, que a palavra dele, que é ele mesmo, um dia seria levada para os pagãos, não só para os judeus ali da Judéia, de Jerusalém, mas para os pagãos que são pessoas do mundo inteiro. Aonde forem batizadas, elas serão atraídas para acolher, para ficar com quem? Com aquele que é o arbusto grande. Quem? Cristo Jesus. Então, veja, são várias explicações, tá? Bom, dito isso, vamos à primeira leitura, que ela é muito importante. Nós ouvimos que toda a criação que Deus fez, aliás, aqui um adendo, toda a criação que Deus criou, toda a criação não é só o homem, não, e a mulher. O homem e a mulher faz parte da criação de Deus, do que o Espírito Santo criou, ok? Então o que acontece? A palavra está dizendo que toda a criação, mar,
vento, estrela, sol, árvores, peixes, animais, terra, tudo que foi criado, tudo, os frutos, todos ficaram sujeitos à vaidade. O que é a vaidade? É uma coisa má, é mal. O mal sujeitou a criação toda. Aí você fala, ô padre, o próprio Deus não disse que tudo que Ele criou é bom? Olha lá, Gênesis capítulo 2, último versículo, exatamente ele termina a criação assim: e tudo que Deus fez, criou, sua criação é bom. Só que a criação toda, não só os homens, foram sujeitas à vaidade. Mas como assim? Por causa do pecado do homem. Tudo aquilo que o homem, onde ele está, ele contamina, ou com o bem, ou ele contamina o ambiente, o lugar, a pessoa, quem estiver por perto, até o cachorro, até um gatinho, até uma plantinha. Uma vez um japonês fez uma experiência com um pezinho de feijão. Pegou um feijãozinho, colocou num copo, por dentro do copo, e colocou o feijão em cima de um algodãozinho. No outro copo, segundo, ele fez a mesma coisa, colocou um feijãozinho em cima de um algodãozinho, dentro do copo. Pegou o terceiro copo, colocou um feijãozinho cru, tá? Verdinho, e colocou em cima do algodãozinho. No primeiro, o japonês fez uma experiência assim. Ele disse assim: danado, eu não gosto de você, tomara que você não cresça. No mesmo instante ele foi para o segundo e disse: lindo, fofinho, cresce logo, viu? No terceiro, ele olhou e foi indiferente. E ele fez isso realmente, não foi um continho de fadas não, uma experiência toda ela, tá? Verdadeira. Depois de um mês, ele viu o primeiro, que ele disse para aquele feijão, todo dia ele fazia isso, todos os dias ele falava: feijãozinho ruim, tomara que você não cresça. O outro, lindinho. O outro ignorava. Depois de um mês, pasmem, o que ele falava, tomara que você não cresça, ele falava de coração, estava preto, e não saiu daquilo, sujou todo o algodão ficou preto, ele ficou preto, o copo ficou embaçado. O segundo, estava meio metro já, crescido, porque ele mandava beijinho. Terceiro, continuou do mesmo jeito. Ou seja, você e nada para mim significa nada, ficou do mesmo jeito. Então, a criação de Deus foi sujeita ao pecado. Por quê? Por causa do pecado do homem. Aonde o homem chega, ou ele leva a influência boa de Cristo, ou ele leva do diabo. Mas aí o autor sagrado está afirmando que toda a criação ficou sujeita ao mal, mas não para sempre. Chegará o tempo que ela será resgatada plenamente desse mal. Por isso que no Apocalipse tem muita gente, os mais antigos diziam assim: ô padre, padres, no plural, é verdade que um dia Deus mandou um dilúvio para acabar com o mal e aquela humanidade pecadora? Está lá na Bíblia. Então significa que agora o mundo será destruído pelo fogo, não é? Nenhuma coisa nem outra, porque Deus nunca destruiu o que Ele criou. Quando houve o dilúvio, tudo que Deus criou não foi destruído. As águas precisaram abaixar, e quando elas baixaram, depois do tempo do dilúvio, o que aconteceu? Apareceu as montanhas que Deus já estava lá, nada foi retirado. A água tem uma simbologia do Espírito Santo, que é aquela que vai inundar e destruir o mal que o homem acabou caindo na ilusão. E o fogo, o pessoal, mas então o mundo vai acabar no fogo. Não é o fogo, é o fogo no Espírito. Então, como diz no Apocalipse, toda a criação será transfigurada. Toda, é só ler lá no Apocalipse, quem depois tiver curiosidade.
Então, tudo que Deus criou, Deus não destrói. É o homem que se destrói sozinho. E hoje nós falávamos lá, quem estava acompanhando, quem costuma acompanhar na Rede Vida, nós falávamos hoje com duas pessoas muito interessantes. Um é doutor em teologia e ciência, que foi o doutor Antônio Siqueira, e depois a Verusca, que é uma baita de uma psicóloga maravilhosa, seríssima, católica, viu? E os dois estavam falando, a gente entrou numa profundidade de pensamentos assim. Se alguém chega para mim, olha só, isso aqui outro dia eu estava falando com a Estela. Ai, sabe que aquele ator lá do Friends, né? Friends, morreu de infarto com a sua idade, padre. Poxa, não lembro dele. E não lembrava mesmo, porque eu nunca curti Friends. Agora tem uma turma aí que curte, né? Não sei quem é o autor. Aí depois, padre, sabe, tem uma mulher de 40 e poucos anos lá que amanheceu, dormiu e amanheceu morta. Por quê? Deu infarto nela. Bom, tudo bem, continuei levando a minha vida, tá? Não pensei mais nisso, mas eu ouvi. O meu cérebro captou o que ela disse, os recados que chegaram no meu cérebro. Vai entendendo isso. Tudo isso a gente falou tudo hoje. Tudo comprovado. Aí, passaram horas, dias, e eu tenho os meus problemas. Eu nem pensei nisso. Quando foi outro dia, um dia desse, eu comecei a eu tive um certo mal-estar no estômago. E eu estava sozinho. Na hora me lembrou o quê? Será que pode ser um infarto? Ai, meu Deus. Veja se muitos de nós nos identificamos com esse tipo de coisa. O filho daquela moça vizinha, criancinha, morreu de meningite. Aí você fala, meu Deus, eu tenho um netinho nesta idade. Bom, ficou. Não é? Qualquer coisa, dá uma febrezinha na criança, o que você vai lembrar? Da morte do filho da vizinha que morreu com meningite. O que é isso? O nosso cérebro, ele é tão forte, irmãos, que aí tem a ver com a fé. A fé também está montada nisso. A fé o que é? O Flavinho contou para a gente agora lendo. A fé é a esperança daquilo que eu tenho, ouvi, creio, mas ainda não chegou na minha vida. Mas o meu cérebro captou isso com tanta veemência. Veja o que significa veemência no Google, tá? Com tanta convicção, com tanta força. O que acontece? Pela fé, eu consigo suportar qualquer coisa. Porque a minha mente, ela se dirigiu à palavra do Salvador de uma tal maneira, como a gente rezou aqui, com convicção. Cristo já venceu na minha vida. E cantamos, Cristo já venceu, eu e a minha casa. Veja, o meu cérebro captou isso, e ele foi ungido pelo Espírito na hora que eu fui falando. Eu recebi a vitória de Cristo pelo meu batismo. Eu não sou um Zé Mané, eu sou de Cristo. Veja, desta mesma maneira, com esta fé, o meu cérebro, ele captou, e o que eu vou fazer? Eu vou expelir no meu corpo tudo o que eu disse. Por isso que com a fé, Jesus falou, foi pela tua fé que essa cura aconteceu. Foi porque você acreditou que isso aconteceu. Da mesma maneira, negativamente, estou com medo. Eu estou com uma impressão ruim. Ei, isso você joga da sua mente para o teu corpo. Você vai sentir palpitação, você vai sentir falta de ar. É por isso que hoje muita gente está com o quê? Síndrome do... O que é a síndrome do pânico? É porque a gente está vendo com os nossos olhos, e o nosso cérebro está captando o quê? Está captando o quê? As doenças de Covid, a morte do não sei quem, o jovem que se suicidou, a mãe daquela menina lá,
que contou que a menina agora está com esse tipo de comportamento, o outro. E na nossa casa também, aí o filho da gente ficou assim, a nora. Aí o que acontece? Meu cérebro está cansado de captar o quê? As coisas negativas. E aí eu começo a colocar no meu corpo, nos membros meus, no meu estômago, no meu intestino. Por isso que vem as diarreias, por isso dor de estômago, por isso mal-estar, por isso palpitação, por isso até infarto, por isso alguém pode morrer. Eu sou aquilo que eu acredito. E o que eu acredito? Em Cristo Jesus. Claro que eu vou morrer, mas eu vou morrer em Cristo, lembra? É Cristo que precisa viver no Marcos Roberto, e nesse caso sou eu, sacerdote e padre, ministro dele. E se eu não deixar isso, eu deixo eu com os meus medos, eu com as minhas vaidades, como está dizendo a primeira leitura, sujeito à vaidade. A vaidade é um egocentrismo, onde eu sou mais eu tudo posso, não como a música é o contrário, a gente fala, tudo posso em Cristo, sem Cristo eu não consigo, sem Cristo eu não consigo viver a perda de um ente querido, que sempre vai acontecer na vida da gente. Sem Cristo eu não consigo, com Cristo eu posso. Por quê? Porque Deus é maior. Deus não é maior porque Ele me evitou, Ele evitou chegar o mal na minha vida, não. Deus é maior porque mesmo vindo mal na minha vida, eu não sucumbi, eu não me deixei ser levado por uma mente contaminada pelo negativo, não. Mesmo com a morte de um ente querido, tenho muita saudade, mas eu tenho o quê? A firmeza de Cristo, que Cristo já venceu, mesmo com a morte desse ente querido. Então veja, é isso que o Senhor está falando sobre o reino. O que eu posso, como é que eu vou exemplificar o reino de Deus? É aquilo que vai crescendo em mim. O que vai crescendo em mim, a ponto de atrair pessoas a querer estar perto de mim, perto da minha fé? Cristo vivendo em mim. E como que se adquire o Cristo que vai crescendo em mim? Como? Hoje, até isso eles falaram hoje no programa. Uma vida de oração. Uma vida de ascese, de exercícios com Cristo. É assim que a semente do Espírito que eu recebi no batismo vai crescendo na minha vida. E olha que está dizendo o autor sagrado também hoje na primeira leitura, que a criação, ela sente dores de parto. E atenção, o que ele diz também, e nós que somos de Cristo também. Então o que está sendo mostrado, o que Deus está mostrando na primeira leitura para chegar no hoje da nossa vida? Gente, os sofrimentos fazem parte na vida de todos, os crentes e os não crentes. Mas ele deixa bem claro, até aqueles que querem viver o reino de Deus, está se esforçando para isso acontecer, também experimenta dores, como se fosse dores de parto. Porém, qual é a diferença da criação sujeita à vaidade com a gente que quer viver o reino de Deus? É que eles sofrem sem a esperança de que virá um mundo melhor, em Cristo Jesus. Nós sofremos cheios de alegria por saber que Cristo já venceu. É uma questão de tempo, mas eu verei plenamente a glória do Senhor. Primeira leitura está falando isso. Por isso, irmãos, que a gente está aqui rezando, orando. Eu falei no domingo, irmãos, o padre trouxe a palavra no domingo. Lembra o primeiro dia da semana agora? Eu falei assim, nós ouvimos uma palavra, o padre falou 1 hora de homilia aqui quase, para a gente exercitar a oração aqui.
Fala, como que eu vou adquirir esse espírito de Cristo vitorioso? Orando. Trazendo no meu coração, o coração do homem, vocês lembram o que significa na Bíblia, o coração do homem? Significa eu por inteiro, eu com meus afetos, eu com o meu corpo, eu começo a viver Cristo Jesus. Meus pensamentos em Cristo Jesus. Meu corpo reage em Cristo Jesus. Onde eu vou contaminando com vírus bom. Por quê? Porque eu trago Jesus comigo. Domingo nós falávamos de Maria, que Maria estava vazia dela e trazendo quem dentro dela? Jesus, ok? Então nós também somos um pouco essa discípula primeira, como Maria. O Senhor está nos ensinando que para viver o reino, eu preciso ir esvaziando de mim, para trazer Cristo que está em mim. Aonde? Na casa do outro. O que é a casa do outro? Você, aqueles que se aproximam de mim, ou eu chego perto deles. E aí nós falávamos até no domingo aqui, que Deus nos dá uma ajudinha na missionalidade nossa. Porque se eu for escolher para ir na casa de alguém evangelizar, é fácil, eu escolho. Mas Deus às vezes nos põe numa missão que você não escolhe. Quem? Pessoas que trabalham com você, convivem com você na igreja, e que você não queria que ela fosse assim com você. E ali Cristo está esperando você fazer a sua missão, também com aquela pessoa ali. Tudo isso nós falávamos no domingo. Mas se eu não esvaziar de mim, nunca eu vou conseguir ter a vida de Cristo. Por isso que a gente celebra aqui. Eu tomo posse da força de Cristo na minha vida. Se eu não rezava, agora eu rezo. Se eu não agir assim, agora eu vou agir. Ah, mas os meus olhos não estão vendo. Não tem problema, eu continuo dizendo, Cristo já venceu na minha vida. Ah, mas não estou sentindo. Mas não é para você sentir. Você não. É Cristo agindo através de você. Eu não preciso sentir para crer. Isso é coisa do mundo. Em Cristo a gente não tem que sentir. É fé isso. Eu não tenho nas minhas mãos. Eu tenho esperança. Eu não toquei, não senti. Eu não senti aqui, ó. Não me deu aquele sentimento. Ah, já deu tudo certo. Não. É fé. É o Espírito de Cristo que me impulsiona a dizer, já venci. Por quê? Porque Ele venceu o demônio. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele acabou com toda a deformidade, a feiura de Satanás, não impera mais. Agora, só vai imperar se eu deixar. É o que acontece na maioria das vezes com a gente. Lembra? Eu ouvi um caso ali. Ai, morreu? Puxa. Daqui a pouco eu sinto mal. Ei, será? Será? Não. Se você deixar, você vai sucumbir também. O diabo age assim. O diabo, ele é cheio de truques. Ele bota medo na gente. Bota medo. Ele põe dúvida. Sabe quem é que põe dúvida? É o diabo que põe dúvida na sua cabeça, para você duvidar de tudo e de todos. Então entenda, se isso eu posso deixar acontecer, ou não. A partir de agora não mais. Se o diabo ele vingou na minha vida até agora, então ele vingou, mas a partir de agora Cristo habita na minha casa. Eu não recebi um espírito perdido, fraco. Não, eu recebi o espírito dele. E eu creio nele. Se eu creio nele, eu acredito que está em mim esse espírito. E que meus olhos mesmo, pode ser que ele veja, como a gente viu. Carmen não fez a cirurgia, está bem. A Valentina, eu acho que já até recebeu alta. Não é? Seu Hilário está para receber. Olha, nossos olhos estão vendo. Então, pode ser que Deus dê essa graça. Mas pode ser que Deus, e muitas vezes Deus também não nos dá. Temos várias testemunhas aqui que Deus não dá.
esse tipo de graça dá outro tipo de graça. Qual? Eu continuo acreditando. E eu continuo orando. Cristo é a minha paixão. Cristo é o meu amado. Mesmo assim, como a gente cantou, nem a doença, nem o falecimento de alguém que eu amo, que me faz chorar às vezes de saudade, nada pode separar eu do meu amado, a não ser que eu deixe. Como é que você deixa? Só para de rezar para você ver. Fica um dia sem rezar, você já sente as manifestações de Satanás, como outrora ele vinha agindo na sua vida. O diabo é terrível. Por que o diabo é terrível? Porque eu também fui fraco de deixar ele fazer o que ele quer na minha vida. Ele me acostumou no mal, ele me acostumou na derrota, ele me acostumou a não acreditar, ele me acostumou, ele me viciou a mesmice na minha vida, a não ser que um dia eu me levante e falo, a partir de hoje, não mais. Hoje, Jesus entra, eu permito Jesus entrar na minha vida. Quando, padre? Principalmente nesse momento que eu estou passando. É uma doença na tua família? Então chegou a hora de você se levantar. É uma perda, é um divórcio matrimonial? É um filho, uma filha, uma neta que vem preocupando você? É uma dívidas que você tem? O que é que está acontecendo em você? É aí que Cristo te pede, se levante nesta hora. Como ele disse para Samuel, lá no Antigo Testamento. O que significa esse chamado do nome de Samuel para o menino que dormia? Levanta agora. Levanta nesse agora da tua vida. Qual é o agora da sua vida? Alguém está internado. Ore. Ore, porque a oração vem do Senhor. E o que a oração faz em primeiro lugar e o mais importante? Ela acalma. Lembra que é o coração do homem? É o homem inteiro, seus afetos, seus sentimentos, seu batimento cardíaco, tudo. Então a oração proclamada com fé, ela acalma o meu desespero. Por isso que o certo é a gente fazer assim, ó. Calma, calma, vem cá, vamos orar. Não só diz calma, diz acalma-te. Por quê? Porque nós vamos orar agora. Ah, mas a casa está pegando fogo. Eu não sou cego, eu estou vendo, está pegando fogo mesmo essa casa aí. Acalma-te. Vem rezar junto comigo. Não, então você não crê em Deus. Você não acredita no Senhor. Você gosta de muita música católica bonita. Terra seca, Yeshua, respirar. Qual mais? Mas isso é da boca para fora. Acalma-te e vem orar. Então quem não fizer o gesto de se levantar, Samuel, ponha-te em oração, homem. Não pode ser discípulo do Senhor. Eu descobri que veio uma doença ruim, meu Deus. O exame mostrou um caroço. É horrível, está pegando fogo nessa casa. Acalma-te, vamos orar. Mas sabe o que é? Porque a minha amiga ali já tinha um negócio parecido comigo, ela morreu. Como é que eu vou me acalmar? Ei, é fé. Não significa que Deus vai te curar. O que faz a oração em primeiro lugar? Ela acalma você e te leva em Cristo. E Cristo falará com você. Reze, leia a palavra, acalma, se desliga um pouco do barulho do mundo. Por isso que eu falo, eu não gosto que fica me trazendo, a não ser que seja para eu rezar.
Não fica trazendo morte de não sei de quem. Sabe o que aconteceu lá na tentativa de... Porque a pessoa morre de medo, aí ela vem e conta para mim. Não quero saber. Não quero saber. Por quê? Porque a minha cabeça, eu estou treinando ela no meu Senhor. Então não significa, veja, lembra que diz a palavra, padre, mas se o senhor está no Senhor, não era para o senhor sentir de vez em quando pensamentos assim? Quem disse que não? O que a palavra disse aqui? Que mesmo aqueles que são escolhidos pelo Senhor, tem o batismo, tem a marca da vitória, também sente dores de parto. Então, claro que tem horas que a gente vai ter medo, claro que vai ter horas que a gente vai se assustar, mas o que eu tenho que fazer nessa hora? Orar. O cristão que não ora não é cristão, é outro nome. Então, irmãos, por isso que eu insisto na oração. E você sabe por que na maioria das vezes a gente não tem ânimo para rezar? Porque nós estamos desacostumados, desinformados na oração. A gente está tão acostumado a não orar, quando a gente começa a orar, dá uma preguiça, mas chega a mexer até com o ânimo da gente. Tem gente que sai, fica o tempo todo ouvindo a palavra do padre. Quando o padre fala, vamos levantar, vamos orar, a pessoa começa, deixa eu beber água, vai lá beber, não sai do banheiro, pega o celular, vai ver o gatinho que caiu lá do ar, presta atenção no menino que escorregou na banana lá atrás, porque o diabo põe tudo isso. O diabo, na hora que você começa a rezar, ele põe, o filho que nunca te liga naquela hora, põe para ligar. Um barulho não sei da onde, tá ok? Gente, isso daí é porque o próprio diabo sabe que se você começar a ter o hábito de orar, o maligno não domina você. O próprio diabo sabe. Então o que o diabo vai fazer? A festinha dele. Ô meu irmão, vamos orar agora. Então é o grande sinal. Se você sentir assim, ó, é o sinal que a oração é o caminho da tua salvação. Esse padre incomoda. Esse padre tem uma turma barulhenta. Por quê? Dê glórias a Deus. Por quê? Incomoda. O que é que incomoda Satanás? Hoje a Verusca falou uma coisa muito importante. Tem pessoas que têm a sensibilidade de mais de não sei quantos metros de longe, sem ver, está do outro lado da rua, tem alguém se aproximando, e esse alguém é negativo, esse alguém está contaminado, esse alguém está com coisa ruim dentro do coração dele. Você não precisa nem ver, você já começa a sentir mal agora. Por quê? Porque nós somos sensíveis, porque Deus nos deu a sensibilidade no espírito, para sentir o que é de Deus e o que não está vindo de Deus. Não é a pessoa que não é de Deus, é o que está triunfando dentro dela, é o que está contaminando ela, não é de Deus. E você percebe. Por isso que a gente começa a abrir a boca. Tem gente que fica até com peso, tem gente que fica com sonolência quando está em algum lugar, em ambiente. Por quê? É um lugar contaminado. Por isso que o padre faz oração aqui. Vamos fazer uma descontaminação desse lugar aqui. Eu não sei para onde você andou. Eu não sei aonde você andou, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se no passado recente você não mexeu até com satanismo, e você entrou aqui. E eu tenho sensibilidade, sim senhor. Eu não sei o que você fez ontem à noite. Só que o Espírito nos dá sensibilidade que você se inundou no pecado. Por isso que o padre levanta a mão e começa a proclamar: a cruz sagrada é a minha luz, não o maligno. Por que não? Porque o maligno vem amarrando você. Você entrou aqui amarrado assim, ó. O diabo deixa você entrar, só que ele entra junto. No começo da renovação carismática, o Monsenhor Jonas dizia que Satanás dava imagem para ele, que muita gente que entrava no rincão do meu Senhor lá em Cachoeira Paulista, ele via mulheres jovens,
homens, mulheres, tudo, muitos, com uma corrente, e outros com uma coleira, e tinha um demônio segurando a pessoa, tipo assim, esse aqui é meu. Por que é meu? Porque aprisionou ele só em pensamento negativo, como vítima negativa, tudo me acontece. Então veja, o diabo está na mão do diabo. Aí na hora que o padre começava a falar, vamos orar aqui agora, o diabo começa a fazer um inferno ali, começa a distrair o ambiente, estoura, dá travamento no som, plá, cai não sei o que ali. Por quê? O diabo não quer sair daquele que um dia estava na mão dele. Quem é que quebra as correntes? Cristo. Mas já não quebrou? Quebrou. Só que a pessoa se sujou de novo lá fora em casa no dia a dia. E o diabo vem e fala, está vendo? Ó, você venceu, não é? Mas eu quero levar um monte comigo aqui. Ó, está na minha mão. Ei Jesus, viestes para nos atrapalhar? Lembra que Jesus falou no Evangelho? Por que o diabo fala, viestes para nos atrapalhar? Porque estava na mão dele. Então quando eu não oro, eu continuo nas mãos, patas de Satanás. Não reza para ver. Mas eu me sinto bem. O diabo, ele vai te dar falsas sensações de liberdade. Ele é falso. Mas eu me sinto bem. Não, é um falso. Isso que você sente é falso. Você foge da luz da cruz de Cristo. Você foge. Por quê? Satanás está te segurando, menina. Por isso que na hora que o padre começar a orar, pode dar coceira que for para sair. Fica. E levanta o braço e fala para Jesus, liberta-me. Tu és o Senhor da minha vida, não eu, para não dizer Satanás. Não há outro Deus, para não dizer que eu sou um deusinho satânico. Levanta a mão na hora de orar. Proclama, o sangue de Cristo é minha vitória. É a mesma coisa você tirar assim, ó, sai bicho imundo, me escravizou até aqui, mas daqui para cá você não mexe mais, porque Cristo é o meu Senhor. Nos vícios da minha vida, Cristo é o Senhor. Por isso que a gente tem que confessar o pecado da nossa vida. Por isso o terço com Nossa Senhora. Satanás tem ódio de Nossa Senhora e da sua descendência. Reza cada Ave Maria. Por isso que eu fiz questão da gente se consagrar a ela. E Satanás tem nojo, ódio, raiva, inimizade com Maria. Reza o terço com Maria todo dia para você ver. Mas reza com a fé. Não precisa ficar centrado o tempo, mesmo que você às vezes se distraia, mas intencione a vitória de Deus pelo terço já. Satanás não tem domínio. Ele pode fazer os barulhos dele e vai continuar fazendo. Vai tentar te assustar, vai mexer com a família da gente, mexe com a minha, para tentar fazer o padre ficar desajustado na hora de celebrar. Mexe com as pessoas que a gente ama, mexe com colegas, mexe com amigos, mexe com tudo. Mas se eu não levantar a oração, eu continuo nas mãos de Satanás. Não, aqui não, meu irmão. Meu irmão não, aqui não, bicho ruim. Aqui não. Retira-te. São Miguel Arcanjo. A gente começa a orar. Ah, mas eu vou pegar um ente querido teu. Ó, como é que ele está. Cristo já venceu. Vai-te embora. Porque ele quer azucrinar você, ele quer fazer você desistir. Ele quer fazer você desistir. Não, mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, mexeu com tudo. Centre-se em Deus.
Ai, mexeu com meu filho. Mexeu. Centre-se em Deus. É a isso que Jesus fala: Samuel, Samuel, levanta-te. Não tenhas medo. Eu venci o mundo. Quem não reza não aguenta os açoites desse mundo, irmãos. E onde você for, você vai contaminar sim. Com o quê? Com a sua dúvida, muita gente. Com o teu medo, você vai tentar botar medo na vida de tanta gente. Não. Renuncia a isso. Não queira saber como é que a pessoa morreu. Reze pela alma dela. Reze pela alma dela. Ah, mas eu fiquei sabendo como ela morreu. Continue rezando. Deus não deu a mesma sentença para cada um. Ah, mas aquele menino lá, toda uma vez que o menino começa a entrar nas drogas, eles vão morrer. Pode ser. Mas eu estou com meu Senhor. A minha vida é a minha vida. A vida daquela mãe é outra. Por isso que a gente tem que rezar sempre. Senhor, eu levanto aqui a minha fé diante do teu altar. Mesmo que os meus olhos não vejam, tu já és o vencedor. E eu renuncio da minha vida todas as porcarias de Satanás. Porcarias são quais? Até a tentativa de me assustar. Eu renuncio da minha vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só tem um Senhor, e Ele tem um nome: Jesus, e nada mais. Só tem um que venceu: Jesus, e nada mais. E como foi dito na palavra hoje, Ele já venceu na minha história, pela fé. E é por aí que eu vou. É por aí, pela fé que eu vou. Jesus, eu te louvo, eu te proclamo meu Senhor. Glórias a ti, Senhor, pelos feitos na minha vida. O Senhor me tirou das mãos de Satanás. Eu creio. Por isso eu assumo esse lugar de filho da luz de Cristo. A luz de Cristo está em mim. Eu renuncio a todo mau pensamento da minha vida e proclamo o livramento de Deus na vida dos meus, ligados ao meu sangue. Eu proclamo em nome santo de Jesus. O Senhor já deu o livramento na minha casa para os meus. Renuncio todo sentimento ruim agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o meu Senhor. Vamos cantar? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Contigo está. Confia nele. Confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Contigo está. Confia nele. Confia nele. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá?
Quem impedirá? Agindo Deus, vai lá. Agindo Deus, quem impedirá? Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, eu creio, Senhor. quem impedirá? Vem, Jesus, entra na minha casa. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, Agindo Deus, porque eu creio. quem impedirá? Eu, Padre Marcos, creio no teu poder, na tua vitória na minha vida, Senhor. Hoje a salvação entrou na minha casa. Eu fecho meus olhos para poder enxergar somente, Senhor, o teu poder, a tua majestade na minha vida. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, realiza na minha vida, Senhor, o teu querer. Realiza hoje, Senhor, a tua vitória mais uma vez. Daqueles que eu trago no meu coração, tu já venceste, Senhor. Oxira la basura la baie, oxira la basura la bacanda la baracanda la baracanda la baie, ora basura lai, oxira la basura la baie, ora bara. Vem Espírito Santo, vem fogo abrasador, oxira la basura la baraie, ora bacanda la canda la canda la canda la baie. Ora lá para, vai orando o povo de Deus. Fecha os olhos, levanta os braços. Ora lá para, lá para, lá xiralai. Ora lá suralai. Vem Espírito Santo, vem com teu fogo abrasador. Queima, Senhor. Queimai agora tudo aquilo, Senhor, que não pertence a ti. Toda a obra, Senhor, do inferno. Sim, Jesus, eu creio no teu poder. Oh, o teu sangue, Jesus, o teu sangue, Senhor, o teu sangue é a vitória da minha vida, da vida da minha família, Senhor. Por isso eu levanto meus braços. Sim, Senhor, tu já reinastes na minha história, na minha casa, pela libertação dos meus filhos. Eu estou proclamando no teu nome, Jesus, a libertação do meu filho. Oh, Jesus, Jesus, meu Senhor. Levanta teu braço, meu irmão. Glorifique o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica, glorifica. Sim, Senhor, eu proclamo, Senhor, o teu reino nesse lugar. O teu reino na minha casa. O teu reino na vida dos meus. Sim, Senhor, sim, tu já venceste, Senhor. Oh, shira la barranda la basura lai, oh la basura la barranda la barranda la barranda la barranda la barranda la basura de candara. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Jesus, quem impedirá? Ninguém vai. Agindo Deus, quem impedirá? Chega, põe a mão no teu coração, meu irmão, minha irmã. Pois o nosso Deus, Ele visita o nosso povo. Ele visita para aqueles que creem verdadeiramente no seu poder. Quem se coloca no lugar de humilde, que só Deus é o Senhor. Sim, Senhor Deus, nós declaramos nessa noite as maravilhas que o Senhor já fez
e continua fazendo na minha casa, no meu corpo, na minha saúde, Senhor. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, vai agindo, Senhor, onde nós não podemos ir. Vai libertando, Senhor, as áreas da minha vida que ainda precisam ser libertadas, Senhor. Sim, Senhor, entra agora nas áreas da minha vida que foram fechadas. Fechadas, Senhor. Entra na minha casa nesta hora, trazendo, Senhor, grilhões amarrados aí. Sim, meu irmão, minha irmã, essa é a noite da oração que o Senhor pede para mim e para você. Ore junto com Deus e com a Virgem. A libertação da tua casa, que é você. Seja despido da minha vida todo o passado traumático, seja ele qual for, lugares onde houve consagração, lugares no oculto, circunstâncias por onde eu passei, no meio de rituais de fogo, rituais em cemitérios, rituais em redor de uma mesa, para ver o futuro e para ouvir a sorte no meu sentimento e nas minhas finanças e na saúde dos meus. Eu renuncio em nome de Jesus todas as práticas ocultas no beira de rios, dentro das matas, rituais e vestes que eu usei. Eu renuncio no nome santo de Jesus, diante do seu altar. Tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça, tudo aquilo que eu coloquei no meu pescoço, nos meus braços, nos meus genitais, eu renuncio diante do altar do meu Senhor, no nome santo de Jesus. Passado lugares onde eu andei, onde me levaram, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu fiz no meu corpo, oferendas no meu corpo, rituais no meu corpo, alimentos que eu ingeri, bebidas consagradas, perfumes, incensos derramados sobre o meu corpo, defumações sobre o meu corpo, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vestimentas com capuz preto, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo ritual com sangue de animais, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simpatias, usando ervas, água, óleos, perfumes, temperos, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que foi traçado na afetividade do amor para grudar pessoas na minha vida, eu renuncio pelo sangue de Cristo Jesus. Tudo aquilo que pediram para eu levar na esquina, ou numa encruzilhada, ou em lugares que foram prescritos, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que aplicaram na minha vida,
em bebidas, comidas, na tentativa de envenenar. Eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que fizeram ligados ao meu sangue, minha família, meus filhos, meus irmãos, meus parentes, na tentativa de derrubar um deles através do ocultismo, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo aquilo que está ligado ao suicídio através de rituais, em bonecos, vudus, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Jesus é o Senhor da minha vida. Só Jesus é o Senhor da minha vida. Tudo aquilo que eu coloquei dentro da minha casa, como guardiões espirituais, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Energias em pedras, tudo aquilo que traz energia da natureza, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leituras de livros ocultos, tudo aquilo que traz constelação familiar, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Horóscopos, sorte, cores, dias de sorte, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Jesus é o meu Senhor. O sangue de Cristo resgatou a minha vida. Eu não tenho dívida mais com Satanás, porque Cristo pagou a minha dívida. Eu e a minha casa servimos a Jesus, o Senhor. Maria é a nossa mãe que passa à frente agora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para terminar, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Respira, calma, tranquilo.